Recado para os crentes do Brasil. Nas eleições americanas, eu não sei se vocês lembram, Donald Trump tinha realmente a sua fortuna em seu favor. Afinal de contas, ele é um dos homens mais ricos da América. Ele não tinha o apoio da mídia, nem a esmagadora parte jornalística compactuava dos seus discursos. Mas Donald Trump tinha ao seu favor primeiramente Deus e o povo de bem, os cidadãos conservadores. Lá nos Estados Unidos diziam que Hillary Clinton o venceria facilmente, mas a farsa midiática caiu por terra a partir do momento que os votos foram contados. Trump, o inimigo da mídia esquerdista, fora eleito presidente dos Estados Unidos da América, ou seja, Deus quis. Já aqui no Brasil, eu diria que o quadro de Bolsonaro é mais complicado, pois a mídia é totalmente esquerdista, porque no Brasil não existe mídia de direita. Ele, Bolsonaro, não tem o apoio partidário, não fez coligação com corruptos, não tem dinheiro, famosos hipócritas fazem propaganda contra o seu governo e, por ser um conservador, tentaram matá-lo. Só que tudo isso, ao contrário dos que pensam, só o fortaleceu, acendeu a chama no coração do brasileiro de bem, que notou que algo está fora do lugar. Pois se todos esses estão contra esse cara, é porque ele está no caminho certo. Tudo tem seu preço, nada vem fácil, e nós não estamos lidando aqui com a administração de um prostíbulo, e sim com o futuro de uma nação. Por isso, Bolsonaro tem pagado esse preço tão alto, até sangue dele foi derramado. Os brasileiros de bem acordaram, até mesmo aqueles que apoiavam a esquerda algum dia, decidiram que agora é o momento dele. Todos roubaram, ele não. Se corromperam, ele não. Muitos dos políticos brasileiros se venderam, ele não. Todos os candidatos têm rabo preso, ele não. Tá na tua mão, cara. Ponha seu país na mão de um anarquista que cospe na sua fé, que zomba do seu Deus, que lhe persegue e depois você paga o preço sozinho. Era assim que deveria ser, irmão crente. Era para ser assim, irmãozinho. Mas infelizmente até aqueles que não compactuam do seu pensamento vão acabar sofrendo se você eleger um anarquista para administrar a minha nação, que é a tua nação, que vai fazer perseguição à tua fé como é a minha. Quando Israel padeceu nas mãos dos iraquianos sob o governo de Nabucodonosor e do seu neto Belsazar, como estava Deus diante da situação? Como agia o bichinho de Jacó? Tristes, acabrunhados, humilhados, maltratados e oprimidos sob um governo que não se importava se ali haviam pais que eram filhos, filhos que eram esposos e mulheres que ficaram viúvas. Também não se importavam com as crianças que ficaram órfãs. Daniel, naquele cenário, orava 3 vezes ao dia, com as janelas do seu quarto voltadas para a direção da cidade amada, Jerusalém. O povo de Israel chorava. Muitos viram seus filhos morrerem vítimas de soldados iraquianos, mortos à espada, no fogo da fornalha ardente e na cova dos leões dos babilônicos. Não havia esperança para Israel. Eles foram parar na mão de quem menos se importava com eles. Não haviam homens como Sansão, Jefté, Gideão, nem guerreiros como Davi, Josué e Caleb. Não haviam mais libertadores como Moisés. Ah, como queríamos Moisés vivo agora! Gritavam os israelenses intimamente. Um povo forte e próspero que agora estava fragilizado e entregue na mão dos incompassíveis, na mão daqueles que eles menos queriam, cara. Israel clama, e Deus, Javé dos hebreus, ouve dos mais altos céus e se inclina para o pranto daqueles que só querem ter a sua nação de volta. Aí quando você pensa que Javé vai levantar um judeu para libertar o povo dele, aparece Ciro, o persa. Um iraniano pagão que não tinha o menor interesse em livrar Israel da mão dos babilônicos. Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza. Ele chama Ciro, o persa, de meu ungido, um escolhido para aquele fim. E finalmente Javé, se utilizando de Ciro, o iraniano, decide salvar Israel do cativeiro através das mãos de uma nação que passou a vida inteira se impondo a eles, se opondo a eles. E que continua e continuará até no final dos dias perseguindo Israel, que é a nação do Irã. O que é que eu quero dizer com isso, meu querido? Antes de qualquer coisa, deixando bem claro que não me refiro ao candidato de número 12, que embora tenha o mesmo nome do rei persa, é alguém que está de braços dados aos reis dessa Babilônia aqui. Eu estou falando de um rei soberano, não de alguém que frauda a educação do seu estado e quer usar do mesmo artifício para a educação nacional. Pesquise. Deus não chamou um homem crente nem um justo para libertar Israel. Ciro, o persa, era pagão e não conhecia Javé. Porém, era o instrumento perfeito para aquela proposta.
Você acha que os judeus contestaram a forma como eles foram libertos e quem foi aquele que Deus usou para salvá-los? Claro que não. A felicidade era tão grande que o narrador diz que eles estavam como os que sonham. Era inacreditável ver e sentir tudo aquilo. Os sorrisos e louvores fluíam com facilidade. Eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, vai saber que assim como o único que tinha coragem para se opor aos reis iraquianos era Ciro, o iraniano, Bolsonaro também é o único que tem disposição a se opor a tudo isso que foi imposto pelos comunistas e por essa falsa direita que vendeu o Brasil ao diabo. Chegou a hora de clamar, meu irmão. A gente não pode confiar no Ibope nem no Datafolha. Eles estão criando um cenário para que Bolsonaro seja derrotado no segundo turno. Isso é fraude. Vai ser a maior fraude da história política do Brasil. Bolsonaro é, no momento, o nosso Ciro. O cara que Deus quer usar para nos dar dias melhores, para respirar um ar puro. Deus não esqueceu do Brasil, meu irmão. Não esqueceu e nem pode. A igreja dele está aqui orando e assegura uma coisa. Se Bolsonaro não estiver dentro dos planos de Deus para governar a nação, o nosso clamor será em vão. Não vai adiantar a gente orar, porque tudo quem determina é Deus. Porém, se Deus determinou que o cara que foi esfaqueado publicamente, que arriscou a sua vida para mudar a nação, vai ser Bolsonaro, não há fraude nas urnas, hashtags contrárias, feitiçarias, campanhas e pesquisas mentirosas. Não há maçonaria, atiradores e psicopatas que possam tirar esse mandato de Jair Messias Bolsonaro. E por incrível que pareça, o nome Messias significa ungido, o cara que foi escolhido para um fim. Assim eu quero acreditar. Entendam, senhores políticos que estão aí se perpetuando no poder achando que mandam no Brasil. A nação não pertence a vocês. Quem manda aqui é Jesus Cristo, aquele que vocês desprezam, que vocês aborrecem com vossas obras malignas. Ele sim é quem tem todo o poder no céu e na terra. E o meu Brasil, até onde eu sei, está dentro da terra. O Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Se você é cristão e vai votar nisso que está aí, vai votar naquele cara que cospe na tua fé e blasfema do teu Deus, a gente consegue ter plena certeza que você não é tão cristão como alega ser. Mas de qualquer forma, um abraço a você também.